Olá, querida personalidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio do Juan Alves Podcast. Pode aí pegar a sua pipoca, o seu refrigerante, senta aí para a gente bater aquele papo sobre psicanálise, psicologia, psicoterapia, saúde emocional, saúde mental. O meu objetivo aqui nesse podcast é sempre trazer uma conversa profunda para que você possa entender melhor a sua própria mente. E como convidado de hoje, nós temos um convidado mais que especial. Ele é psicoterapeuta, ele é reflexoterapeuta comportamental e o fundador do Instituto de Reflexologia Edivaldo Dias. Hoje a gente vai conversar com esse cara muito especial, um grande amigo, então fica comigo para você não perder nada. Antes da gente começar, se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, não só deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, mas também compartilha esse podcast com alguém que você acha que precisa, com alguém que você acha que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Lembrando também que se você quiser entrar na minha comunidade, a comunidade Horizonte Humano, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Lá nós temos cursos, nós temos também palestras, temos videoaulas que falam sobre desenvolvimento emocional. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos convidar o Edivaldo para a nossa entrevista de hoje. Roda a vinheta. Boa noite, Edivaldo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que bom ter você aqui. Boa noite, Juan. Boa noite, meu amigo. E boa noite também para quem está nos ouvindo agora. Muito bom. É um prazer ter você aqui, Edivaldo, meu amigo pessoal. Esse cara, o que ele tem de conteúdo para trazer para a gente, não só no instituto dele, nos cursos, treinamentos, mais de 2.000 alunos aí treinados, então ele tem muita bagagem para trazer para a gente. É uma alegria ter você aqui. Para começar, Edivaldão, eu queria te perguntar um pouco, antes da gente entrar no tema, a gente tem um tema hoje falando um pouco sobre a dificuldade de dizer não, a dificuldade de negar e como isso afeta a nossa vida. Mas antes de entrar, eu queria só, bem brevemente aqui, entrar um pouco na sua história. Só perguntar aqui uma coisa que eu mesmo estou curioso, eu queria saber de você. Nessa sua entrada no mundo da terapia, meu amigo, o que você pode dizer para a gente que talvez tenha sido o maior desafio de você entrar nesse mundo, de você não só ajudar outros, mas também aprender mais nessa caminhada? Tem algum desafio que você falou, olha, Juan, isso aqui foi um desafio que eu passei, mas consegui vencer e hoje cheguei até aqui? Rapaz, tiveram muitos, viu, Juan? Eu falo, a minha história não foi assim ela não foi uma história de paixão à primeira vista pela terapia. Até porque eu não tinha muito conhecimento nenhum sobre essa área. Era muito distante do mundo que eu vivi. Então, talvez a minha resposta não seja muito romantizada. Entrar no mundo da terapia, para mim, o mais difícil foi, eu acredito que o sustento, você ter como profissão. Então, por ser algo novo, eu já tinha uma família. Quando eu entrei nessa área, não entrei tão jovenzinho, né? Então, eu já tinha família. Então, sair de uma profissão que eu trabalhava, de uma empresa, e enfrentar a terapia como sendo o meu sustento, eu acredito que foi o primeiro
e o maior desafio, né? Até porque eu não tinha noção de quais seriam os próximos. Então esse para mim já me Entendi, assustava, já me deixava desesperado, né? Então entendi. início de carreira, início de conhecimento, entrar em um processo para me sustentar a minha família, então isso me gerava medo. Então eu nomeio esse como sendo o primeiro e acredito que o maior desafio para mim, porque depois você começa a subir os degraus, descer alguns, se sobe de novo, mas você se sente mais amparado. A terapia vai te amparando, né? Verdade. Verdade. Interessante, muito interessante. Obrigado, Edivaldo. Obrigado por compartilhar, né? E, e para quem não conhece o Edivaldo, você da nossa audiência, que ainda não conhece o trabalho do Edivaldo, como eu falei no início, ele tem esse instituto que tem ajudado pessoas no Brasil todo, fora do Brasil também, não só a entrar nesse mundo da terapia, da reflexoterapia comportamental, da psicoterapia, dos tratamentos emocionais. E esse é um trabalho incrível, né? Eu falo por experiência própria com o Instituto. Então, sem palavras, a formação maravilhosa. Eu vou deixar aqui na descrição para você que deseja conhecer mais o site do Edivaldo. Ele vai falar mais sobre isso para a gente, mas eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer mais o trabalho dele com o Instituto. E sem mais, vamos então entrar no tema de hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a dificuldade de dizer não, né? Como isso afeta não só a nossa vida, mas os nossos relacionamentos, a nossa saúde emocional. Edivaldão, eu vi que você fez uma live sobre isso, eu achei legal esse tema, achei legal essa sua abordagem. Conta pra gente, uma pessoa que está nos assistindo agora, como é que ela pode identificar se ela está passando por uma dificuldade de dizer não? Como é que a gente identifica isso em nós mesmos? Fala pra gente. Eu acredito que em algum momento, alguma situação, nós vamos passar por isso, né, Juan? Nós vamos sempre lidar com essa questão. Entender que o não, ele é uma opção, né? Da mesma forma que você pode dizer sim, a opção ao sim é o não. Mas o que é mais complicado não é a questão do não, mas é o que o não ele pode dizer sobre você, né? Então, quando que eu identifico em mim essa dificuldade? Quando eu consigo analisar com honestidade as situações em que eu me encontro e eu percebo que falar não é dolorido para mim. Ele me causa um desconforto. É lógico que não é prazeroso quando alguém te pede algo, você dizer não. Isso não é prazeroso e nem é algo agradável de se fazer. Mas nós precisamos aprender a diferenciar quando é desagradável de quando isso acaba se tornando uma tortura para você. Então, quando me traz sofrimento, dizer não, e é algo que eu preciso dizer, é algo que eu decidi, então é porque essa dificuldade está extrapolando. E aí pode estar interligada a outros fatores, e não só aquela questão ali que eu estou enfrentando naquele momento. Entendi, entendi. Muito interessante. Eu gostei que você falou, Edivaldo. Olha que frase legal. Você que está assistindo a gente, olha que frase interessante. O que o não pode dizer sobre você. Não é o dizer não, mas o que o dizer não fala sobre você, né? Eu gostei que ele falou que dizer não em si não é prazeroso, é verdade, né? O Não dizer é, não, o impor não é. limites não é legal, né? Não é algo satisfatório, É né, João? de forma alguma você, quando alguém precisa de um sim seu, ela solicita um sim, ela cria expectativas, né? Ela Hum, espera, o sim vai favorecer.
Então, você quebrar uma expectativa, quebrar um sonho, nós já trabalhamos juntos, né? E muitas vezes nós ouvimos não, falamos não, ficamos irritados quando nós ouvimos não, né? Então, cria-se uma cria-se uma atmosfera em torno dessa resposta. E aí que está essa grande questão. Quando eu falo não, talvez o primeiro fator é me deparar com estar desagradando alguém. E é isso que acaba se tornando o meu alvo. A minha preocupação é em não desagradar o outro. Então, por isso, a minha dificuldade em dizer não. Então, esse é um dos aspectos que nós podemos analisar na nossa vida. Por que eu tenho tanta dificuldade em desagradar uma pessoa? Por que isso me gera sofrimento? Será que o meu sofrimento é porque o Juan está se desagradando? Ou será que eu tenho medo de como o Juan vai me tratar depois disso? Aí é o ponto-chave, Juan, do não, que é o medo de ser rejeitado. Esse é um dos principais fatores em que pode fazer com que eu tenha dificuldade em dizer não. O medo da reação do outro. E aí, nessa história, eu posso criar vários fantoches, né? Ah, eu não gosto de falar não, eu não gosto de ver as pessoas sofrerem, né? Eu sou muito bonzinho. E não é verdade, né? A pessoa pode ser boazinha, ela pode não gostar das pessoas, de ver as pessoas sofrendo, tá tudo bem. Mas dizer não é uma necessidade. Quando a resposta é não, é não. O sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Então, o medo de ser rejeitado, ele é muito dolorido. Né? A rejeição dói. Verdade. Em qualquer momento da Qualquer vida. nível, né? Qualquer nível. Você se sentir rejeitado é ruim. Verdade. Né? Ah, mas ninguém gosta. Não, ninguém gosta de ser rejeitado. A rejeição ela é dolorida. Ela dói. Agora, é suportável. É um sentimento que você vai suportar. Ele não pode te impedir de fazer o que é correto. Quando esse medo é maior do que a vontade de acertar, então isso ele provém de uma trava ou de um trauma que você tem em relação à rejeição. Isso pode ser perigoso e nós não podemos nos enganar, né? Qual que é a origem? Uma das origens é você já ter lidado com rejeição. Então, você provavelmente pode já ter passado, se sentido rejeitado de uma forma extrema. Né? Porque rejeição, Juan, nós sempre vamos ser rejeitados. Verdade. Em algum momento da vida. Mais Nós cedo ou mais vamos ser. tarde. Você vai. Até porque a rejeição é uma opção que a outra pessoa tem. Você tem o direito de me rejeitar. Você tem todo o direito de não gostar de mim. Opa, mexi. Você tem todo o direito de me rejeitar. Existe formas de se fazer isso, né? Eu posso não gostar do seu trabalho, rejeitar o seu trabalho, a educação, a forma amorosa, ela precisa prevalecer. Mas é um direito. Como eu vou exercer esse meu direito, cada um tem a sua. Você não é obrigado a gostar de mim, gostar do que eu faço, gostar do meu trabalho. É um direito nosso, normal. Como eu exerço esse direito, isso diz respeito à minha pessoa, à minha educação, à minha formação, ao meu conhecimento, aos meus princípios. Como você exerce seus direitos. Mas a questão aqui que nós não podemos fugir é essa. Quando eu passei por essa experiência em que outras pessoas exerceram esse direito, talvez
provavelmente eu não tive amparo para entender que aquele ato era um ato isolado daquela pessoa e não dizia respeito à minha pessoa, e sim a algo que eu fiz ou a uma forma que eu me comportei. Interessante, muito interessante, Edvaldo, muito interessante. Eu gostei do que você falou sobre essa questão do sim gerar expectativas, né? E conforme você foi falando, eu pensei aqui, né? Quando a gente diz não, a gente quebra a expectativa do outro. Mas quando a gente tem esse medo de ser rejeitado, então a gente não rejeita, não diz o não, para também não ser rejeitado. Não rejeitamos outros para não sermos rejeitados, né? Eu costumo dizer que se você diz sim para todo mundo, você vai acabar dizendo não para si mesmo, né? Onde você vai estar nesse lugar, né? Se você só diz sim para tudo, aonde você vai se colocar, né? O seu eu, talvez ele desapareça no meio dessa tentativa de agradar a todos, né? E como você falou, né? Pode ser isso muito perigoso, né? Se vem de algo, pode gerar algo que nos leve a um trauma, que nos leve a reviver algo que aconteceu, onde a gente não teve esse amparo, né? E, por exemplo, Edivaldão, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, né? Como é que ela pode discernir, como é que ela pode fazer uma breve autoanálise para ver se ela tem essa dificuldade? Porque muitas vezes isso está no nosso inconsciente e a gente pode pensar, não, eu consigo dizer, eu tenho facilidade, não, mas como é que a pessoa consegue fazer uma autoanálise realista? Você acha que é difícil? Você acha que é fácil? Tem alguma técnica que você possa passar para a gente? É difícil, né? Tudo que está relacionado a você se torna difícil. É muito mais fácil aconselhar outra pessoa. Verdade. Porque quando você aconselha o outro, você dá o conselho. E conselho, normalmente eles são práticos. Agora, quando é com você, envolve emoções e sentimentos. Então, nem sempre o 2 mais 2 é 4. Nem sempre nós conseguimos ter controle sobre as nossas vontades. Então, nós somos uma resposta de uma vivência. E alguns tiveram a infelicidade, alguns de nós, de ter uma vivência um tanto dolorosa, né? Eu lido com pessoas que tiveram experiências de vida ruins, que foram tratadas, desprezadas pelas pessoas mais importantes da vida dela, né? Então, é desprezada por pai, por mãe, por irmãos, por amigos. Então, eram pessoas que ela tinha como as mais importantes, as principais, as que ela As acredita, referências, né, Edivaldão? a referência. Então, se você acredita nessas pessoas e essas pessoas te desprezam, é muito mais fácil você acreditar que elas estão certas, É verdade. né? Imagina uma criança quando vem ao mundo, é muito confuso. Quando você nasce, as pessoas que cuidam de você se tornam as pessoas mais importantes para você. Uhum. É igual um animalzinho, você vê um cachorro, a pessoa que alimenta ele está sempre perto, ele quer proteger. Ele entende, essa pessoa me ama. Uhum. Então, aonde essa pessoa me coloca é o melhor lugar para mim. O animalzinho, quando você chama ele, ele vem, porque ele confia em você. E uma criança, ela tende a confiar nos pais, nas pessoas em volta. Então, quando os meus pais, os que me protegem, me desprezam ou me rejeitam, é difícil eu aceitar que eles estão errados. Uhum. Então, eu acabo aceitando que eu mereço a rejeição. Eu preciso achar um lugar para que eu prove que eu não mereço ser rejeitado.
Entendi. E agradar é uma forma que eu me distancio de ser rejeitado. Quanto mais eu agrado, eu diminuo a chance da rejeição, porque a rejeição me faz sofrer. Então eu quero ficar distante, né? Se você se queimar, você quer ficar longe do fogo. Quanto Uhum. mais longe eu estiver do fogo, menos eu vou me queimar. No caso da rejeição, quanto mais distante eu estiver de ser rejeitado, eu vou me sentir mais seguro. E agradando é uma forma. Aí, respondendo essa pergunta que você fez, como que eu posso iniciar esse processo? Viver cada momento por vez, né? Então, não dá para você voltar no tempo, mas Verdade. você pode viver o presente. Vamos lá. Como eu tenho medo de ser rejeitado, o meu lado instintivo, as minhas defesas do cérebro, elas vão me conduzir para que eu fuja daquela situação. Então, sempre que eu sou pego de surpresa, a minha reação primária, ela vai ser tentar agradar as pessoas, quando eu tenho essa dificuldade. Então, qual que é uma dica importante? Nunca responda na hora. Uhum. Tire tempo, por mais que você tenha certeza. Então, eu falo muito isso na terapia para os alunos. Eu posso te responder daqui meia hora o seu pedido? Eu posso te responder daqui um dia, daqui uma semana, daqui 5 anos, não importa. Eu preciso de tempo. O tempo me faz. O tempo faz com que eu pense na questão, que eu valorize a minha decisão, com que as outras pessoas me respeitem. Porque se você me pede uma coisa, mano, e eu te respondo na hora, também gera, em alguma, dependendo da situação, pode gerar um descaso para com a tua pessoa. Isso eu também não quero. Mas Uhum. se eu peço para você 2 dias e eu respeito e você volta, olha, Juan, eu pensei bem, infelizmente eu não vou conseguir, Uhum. né? Eu sinto muito, mas dessa vez eu não consigo. Eu respeitei você, eu tomei tempo para pensar no que você me pediu e eu consegui te dar uma resposta elaborada. Então, pedir tempo é um caminho para você analisar o que você está sentindo em relação àquela situação. Isso me gera desespero? Isso me faz sofrer, falar não? Eu fico muito mal depois? Então é uma questão que eu possa estar precisando trabalhar na minha vida, na minha mente. E há situações que eu preciso buscar ajuda, né? Porque não trata-se apenas de dizer não, né? Não é apenas um não. É um posicionamento que reflete as suas escolhas e o seu poder de decisão. Você precisa ter poder de decisão sobre você. E dizer não é uma ferramenta extremamente importante. Uhum. Até o não, ele faz com que as pessoas conheçam as minhas emoções. Verdade. Ele Seus coloca limites, né, os Edivaldão, também, né? limites dele. É como a mágoa. A mágoa é ruim? Não, a mágoa é boa. A mágoa é muito boa. Né? Quando eu fico magoado, parece estranho falar que a mágoa é bom. Não, a mágoa é bom sim. É uma resposta. Exato. Quando eu fico magoado com você, pelo que você falou para mim, ou que você brincou, a forma que você se referiu a mim, serve para que eu enxergue algo que me machuca. Uhum. Então, eu estou me conhecendo. E quando eu vou até você e falo sobre o assunto que me magoou, eu estou ajudando você também a me conhecer. Então, isso vai fortalecer a nossa amizade, a nossa relação.
Então você está enxergando uma cerca invisível, onde não tinha. A mágoa, ela é saudável quando ela não se transforma em rancor, porque a mágoa ela é passageira. Essa é a diferença de mágoa e rancor. A mágoa passa. Então, quando uma pessoa fala, nossa, eu estou magoado faz muito tempo, não é mais mágoa. Para você saber separar mágoa e rancor, a mágoa passa rápido. O rancor, ele fica. O rancor é ruim. O rancor é aquilo que você guarda dentro de você e você quer, de alguma forma, transferir para o outro em forma de justiça. Esse é perigoso. Então, a não querer magoar alguém não pode ser o principal motivo para você não dizer o não quando é necessário, porque o não, ele ensina Verdade. limites, ele ensina barreiras, ele ensina outra pessoa a se esforçar. Então, o não, ele é tão bom quanto o sim, né? Ele é tão Verdade. bom quanto o sim, porque é uma forma de aprendizado. É lógico que não é por isso que eu vou ter que dizer não sempre, quando necessário. E aí isso vai Verdade. fazer com que quando você fala sim, o seu sim é sim de verdade. É prazeroso, ele é benéfico Verdade. e não vai trazer prejuízo. É verdade. Muito interessante, Edvaldo. Muito interessante. Gostei muito dessa parte que você trouxe. E com certeza eu tenho certeza que você que está assistindo a gente aqui está gostando tanto quanto eu dessa nossa conversa, desse nosso episódio. Então, se você está gostando, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu gostei, compartilha esse episódio do podcast com alguém que você acha que precisa entender como colocar limites, como se posicionar, como o Edivaldo está trazendo para a gente, como se analisar para perceber o que ele está sentindo a respeito daquilo que pedem, daquilo que colocam sobre ele, né? Então, vai lá, compartilha esse episódio. Eu tenho certeza que a pessoa vai gostar muito. Também vou deixar aqui na descrição o link do site do Edivaldo. Você pode entrar lá no site do Instituto para você poder entender melhor como funciona esse trabalho que eles realizam, um trabalho muito especial, não só de formação, mas também de treinamento, workshops, aulas. Entra lá, de atendimentos também. Então entra lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai estar aqui no comentário, na descrição. Edivaldão, eu gostei muito do que você falou sobre a gente voltar lá no ponto onde a gente teve os primeiros referenciais e onde a gente foi colocado, né? Em que lugar a gente foi colocado? Será que as nossas relações elas tiveram esse componente da rejeição? E como isso está intimamente ligado, conforme você falou, com a nossa reação primária. Às vezes aquilo que aconteceu é a primeira reação que a gente vai ter, o primeiro ímpeto, o primeiro impulso de dizer o sim, de agradar, de não rejeitar para rejeitado, né? E quando a gente aprende, começa a perceber isso, trazer para o consciente, né? Buscar trazer para o consciente, para a gente conseguir se posicionar, né? Usando essa pergunta que você falou, olha, o que você está sentindo com respeito a esse pedido, né? Como você está se sentindo? É uma pergunta que às vezes a gente não se faz, às vezes a gente não para dar esse tempo, né? É como igual uma digestão, você comer e você já sair para correr ou sair fazer uma atividade física, né? Você tem que comer ali, deixar digerir, e quando o seu corpo estiver pronto, quando a resposta estiver pronta, aí sim você pode ir fazer ali seu exercício, fazer sua atividade, e aquilo ali vai ser metabolizado. Então, muito bom, excelente, muito bom esse bate-papo. Eu tenho certeza que você que está assistindo também está gostando. Deixa aí os seus comentários para o Edivaldo. Edivaldão, e com respeito agora sobre a gente entendeu essa questão que pode ter ali raízes que a gente talvez não tivesse visto antes, entendemos que podemos trabalhar isso na nossa mente com essas perguntas que você trouxe. E eu queria uma pergunta, qual é a sua visão
quando é que a gente começa a entender que é necessário uma ajuda? Que a gente agora fez essa autoanálise, a gente entendeu melhor que talvez tenha esse componente de onde nós fomos colocados lá atrás por algumas questões, algumas situações na vida, de fatores de criação, desenvolvimento psicológico. Mas quando é que a gente sabe que é hora de pedir ajuda? Porque para muitos pode parecer algo simples. Ah, mas é só uma dificuldade de dizer não. É só ali uma dificuldade de impor limites. Quando é que a gente sabe que, olha, está chegando a hora de pedir ajuda? Quando é que muda essa chave? Quando é que deixa de ser apenas uma simples dificuldade momentânea e passa a ser algo que a gente precisa de alguém ou de um acompanhamento, de um tratamento? Como é que a gente consegue ver isso? Você tem alguma visão sobre isso, mano? Olha, são vários fatores, sabe, Juan? Eu acho que quando você começa a perder a sua identidade, ou quando você se dá conta que você nunca teve uma identidade, quando você nunca teve uma impressão digital sua, é o momento que você precisa tentar se ressignificar a tua vida. O que é essa impressão digital? Quando você olha para você e você percebe que o que você construiu, ou o meio que você vive, tem menos de você do que deveria ter. Eu acho que isso é muito peculiar e é muito doloroso você se dar conta disso. Doído, né, Que, Edvaldo? que as minhas ações, as minhas escolhas, elas estão muito distantes do meu eu. Eu deixo de ser quem eu sou para ser o que as pessoas desejam. Então isso começa a ser, você vai entendendo que a tua vida não é tua, ela é coletiva. Nós precisamos levar em conta as pessoas. Nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Mas isso precisa ser uma decisão sua também. Em que momentos você vai fazer isso, não o tempo todo. Então, quando você olha para você e você percebe falta de identidade, é o momento de entender aonde foi que eu soltei minha mão. E muitos se dão conta que nunca estiveram nesse lugar de protagonista. Ser o protagonista da sua própria história. A gente escuta muito isso em propaganda, né? Como que você pode ser protagonista da sua história? Então, explorar suas qualidades, explorar suas emoções, entender que você é uma pessoa. Você é uma pessoa e uma pessoa importante. Nós somos seres especiais, não melhores que os outros, mas merecemos a mesma atenção e o cuidado que outros. Né? O princípio ama o teu próximo como a ti. Não é ser mais do que o outro, mas é você também se colocar no lugar importante. Algumas pessoas realizam trabalhos voluntários. O trabalho voluntário é muito bonito. Mas você percebe que muitas dessas não dedicam aquela atenção a si. Então, o trabalho voluntário ele tem que ser uma extensão do que você faz a você. Você tem que sentir o carinho, o amor, a atenção, até para que você possa transferir para o outro. Né? Então, você precisa sentir em você para que aquele trabalho também se torne muito mais verdadeiro e a entrega seja maior também. Né? É até comum quando você vê pessoas que ensinam, pessoas que ajudam a serem mais rígidas, mais duras. Mas por quê? Porque pode ser que ela não se permita sentir o amor do que ela está realizando ali. Então, a hora que você perde o protagonismo, ou que você nunca teve, você precisa recuperar. Dentro de relacionamentos, por exemplo, mano, tem casais que você só vê um. Uhum.
O conselho é que se torne uma só carne, mas não é nesse sentido. Não é no sentido que um tem que morrer em vida. Então, tem pessoas que abrem mão de todos os seus desejos, as suas vontades, para viver em prol de agradar o outro. Isso não é saudável. Acabam se anulando, né, Edivaldão? Não, ela morre. Você lembra somente de um. Uhum. Então, você deixa o protagonismo para o outro. Teve uma senhora que eu atendi, uma senhorinha muito querida, e ela, infelizmente, já faleceu, e eu aprendi muito com ela dessas questões. Então, eu sempre gostei muito de ouvi-la. E eu perguntava sobre a vida dela, sobre momentos que ela tinha passado. E uma vez ela me contou uma coisa, uma vez não, várias vezes, que depois ela teve Alzheimer, e ela repetia muito essa história. E ela dizia assim: olha, o meu marido me deu um apartamento quando ele foi. Meu marido era um homem muito bom. E ele me fez uma surpresa. Eu morava em uma chácara que nós construímos e ele comprou um apartamento para mim. E mobiliou, chamou uma decoradora importante. E quando eu entrei no apartamento, eu não gostei. Mas eu nunca tive coragem de falar para ele. Porque eu sabia que ele fez com todo carinho, com a melhor das intenções. Mas a minha vontade era voltar para aquela casa que eu morava. E ela repetiu essa história muitas vezes, e quando com Alzheimer também. Ela falava sempre que ela queria voltar para a casa que ela preferia. Então, isso não é saudável, sabe, Juan? Porque a outra pessoa, ela não pode, por mais que ela te ame, ela não pode ser entregue a ela essa responsabilidade, ela tomar decisões ou conduzir a sua vida só. Né? Ele fez na melhor das intenções, mas foi ela, por medo de desagradar, por medo de dizer não, por não querer estar no lugar de quem fere outra pessoa, de quem desaponta, de quem rejeita a outra pessoa. Então, ela se anulou. Então, esse é um episódio. Mas nós passamos por muitos episódios durante a nossa vida que pode fazer com que você não seja o protagonista. Então, é importante fazer essa avaliação, né? As minhas escolhas, elas refletem o que eu realmente desejo. Então, tem coisas, você falou de dicas, né? Tem coisas que eu tenho, assim, um certo pavor quando eu percebo. O tanto faz. Eu acho o tanto faz muito ruim. Né? Aonde nós vamos comer? Ah, tanto faz. Que pizza? Qual que é o sabor? Tanto faz. Para onde? Tanto, não existe tanto faz. Né? O tanto faz significa eu não estou usando a minha área do cérebro que me conecta com os meus desejos e as minhas vontades e as minhas prioridades. Se eu não uso, ele atrofia. Então, vamos imaginar, Juan, se eu escolhi um lugar, se eu gosto de um lugar, se eu procurei, e eu pergunto para você o que você acha, e você me diz tanto faz, aonde vai ser? Aonde eu Exatamente. escolhi. Exatamente. Então, assim, quando você fala tanto faz, você está delegando a outra pessoa e ela vai entender que, ó, se para você tanto faz, a que ela escolheu é a melhor. Perfeito. Então, essa é uma dica, Juan, não só para quem tem dificuldade em falar não, mas para quem convive com pessoas que estão se anulando. Olha só que Então, quando legal. você faz uma pergunta para a pessoa e ela te fala tanto faz, não, exija
que ela... Não, eu quero que você pense. Né? E eu até falo muito isso para os meus pacientes. Poucas vezes você pode escolher. Então, sempre que você puder, escolha. Verdade. Não é sempre que nós podemos escolher algo. Então, sempre que você puder, escolha. Exerça essa capacidade do teu cérebro. Pare para pensar qual é a pizza que eu tenho vontade de comer. Não é possível que você não vá se lembrar de um sabor. É verdade. Esses dias atrás eu atendi um senhor e ele disse para mim assim, olha, eu achei que quando eu me aposentasse eu ia viajar bastante, eu ia com a minha família, mas não é nada do jeito que eu pensava. Eu não tenho um pingo de vontade de viajar. Eu falei, mas o senhor não tem... Não, para mim tanto faz. Eu falei, lugar que o senhor gostaria de conhecer? Me fale o lugar que o senhor gostaria de conhecer. Aí disse, não, pense. Um lugar que o senhor gostaria de voltar. O senhor já foi. O senhor gostaria. Ele pensa um pouquinho. Aí ele pensou. Ele disse assim, olha, Belém. Belém do Pará. E quando eu trabalhei lá, não deu tempo para eu conhecer. Era um lugar que eu gostaria de voltar. Foi pronto, ó. O senhor arrumou uma viagem para o senhor fazer. O senhor pode ir a Belém. Ele disse assim, pode ser, é uma boa ideia. Não tinha pensado nisso. O senhor não tinha pensado no quê? Ele não estava ele não estava consultando a biblioteca dele em relação às emoções dele. Então, quando você não consulta, elas se fecham. Verdade. E é um dever de um pai, de um marido, de uma esposa, de um filho, de um amigo, que você estimule a pessoa que está com você a consultar as lembranças dele, esse amor. Uhum. Então, que você se esforce para fazer isso. Aonde você gostaria de comer? Tanto faz. Qual lugar o que você gosta de comer? Qual que é o seu prato preferido? Eu estou fazendo você pensar, né? E isso vai se aplicar a tudo. De quem que você está com saudade? Né? Quem é o amigo que você quer conversar? Se você pudesse conversar com alguém agora, quem seria essa pessoa? Então, assim, quando você estimula esse lado, mano, você estimula o protagonismo dessa pessoa. Isso é vida. Isso é viver, né? A vida é o contrário da morte. Então, quando eu estou vivo, fisiologicamente falando, eu estou respirando, mas quando eu estou vivendo, quando eu entendo que eu posso usar a vida e tirar o máximo de proveito dela. E ter essas emoções, esses sentimentos, fazem parte da nossa constituição neural. Essas memórias, essas lembranças, esse Se, momento per- que nós vamos conversar. se permitir sentir isso, né, Edivaldão? Se permitir acessar essas memórias, acessar os seus gostos, acessar as suas preferências, acessar as suas emoções, né? Às vezes a gente não se coloca nesse lugar, não se permite. Eu gostei muito do que você falou sobre analisar se o nosso entorno tem muito de nós ou pouco de nós. Se a nossa vida está sendo mais coletiva do que nossa própria. Isso é um lugar que às vezes a gente não se coloca, né? Não se coloca nesse lugar de, como você falou, de voltar, falar, olha, eu gosto disso, eu gostaria que fosse desse jeito, a minha opinião é essa, a minha vontade é essa, o que eu me sentiria confortável é isso, né? E é bonito isso, né, Edivaldo? É bonito quando a gente tem essa troca. Como você falou no início, você falou, isso ensina, isso é aula, né? Viver é bonito, né? O sentido da palavra viver é muito bonito. Mas você demora, infelizmente, para entender, né? Porque você aprende muito com a vida do outro. Esse Verdade. trabalho de terapia, você escuta muito outras pessoas.
você se identifica muito com a história do outro. Então é um caminho que você te força a parar para ouvir. E aí você entende o que é uma vida, ouvindo a vida do outro. Mas nós não precisamos ser terapeutas para fazer isso. Verdade. Né? Nós precisamos valorizar a nossa vida enquanto vivos. Agora, a falta de costume faz com que você não tenha o hábito. Então, assim, a criação, ela pode interferir muito nesse processo. Né? Então, pode ser que, por falta de conhecimento, ou por repetição de padrões, os nossos pais, eles reproduziram o que eles receberam. Então, se mistura ali disciplina com diminuir uma pessoa, você não tem querer, você não interessa, não importa o que você quer, quem você pensa que é. São frases que vão contextualizando e formando um indivíduo mais que ele para de olhar para si. O que eu penso não é importante. Então, tem pessoas que, em meio a uma conversa, para dar uma opinião, ela tem tanto medo de falar que ela só fala quando ela realmente tem muita certeza. E olhe Mas lá, por né, quê? Diogo? Eu acho assim que poder de fala não se deveria ter nas redes sociais. E as pessoas têm esse poder de fala no sentido não ter poder de fala, pessoas que não falam apenas o que pensam. Então isso é perigoso. Mas dentro do vínculo familiar, do vínculo que você convive, você poder se expressar de forma respeitosa e sem temer por estar errado em algum assunto, em poder ser corrigido, isso é algo grandioso, né? Você se permitir ser corrigido se eu estiver errado. Não tem problema nenhum. As pessoas mais maduras, mais velhas, elas têm essa função, né? Os pais têm a função de ensinar e corrigir. As pessoas têm a função de te ensinar e possivelmente te corrigir se você estiver errado. Isso é aprender. Né? Isso faz parte do aprendizado. Eu não posso temer esse processo. Né? Eu não posso, porque aí eu vou travar diante dessa situação. Então, o não, ele pode estar associado à forma que eu ouvi não na minha vida. Né? O não, ele não significa fechar portas. O não, ele representa, em termos simples, o Juan, o não, ele representa o freio do carro. Então, um carro, se você não tiver um freio, ele vai bater. Verdade. Você não vai conseguir ir para frente sempre. Verdade. Você precisa frear, parar, outras pessoas vão passar, outro carro do teu lado. Quando você não usa o não, você está dirigindo sem freio. Você vai se arrebentar. Em algum momento você vai. Então, assim, eu não quero viajar com carro sem freio. Eu não posso conduzir a minha vida sem usar o freio, que é o não. O não faz parte do comando da vida. Então você tem que usar o sim e usar o não. E saber quando usar. Agora, se eu entender que o freio do carro é ruim e não quiser usar o freio, eu não vou conseguir ir em frente sempre. Verdade. Excelente, excelente. Pessoal, que aula, que episódio de podcast maravilhoso. Né? Eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo está desfrutando tanto quanto eu. Nós estamos chegando, infelizmente, à reta final do nosso podcast. O que você achou desse episódio? Deixa aí nos comentários, comenta. Chama o professor Edivaldo para ele voltar aqui novamente, para ele estar mais vezes com a gente falando sobre outros temas. E se você que está nos assistindo gostou do trabalho do professor Edivaldo, achou interessante a abordagem dele, quer conhecer, quer fazer um atendimento com ele, se você quer saber mais sobre o Instituto, as formações, os cursos,
Eu vou agora dar um momento para o professor Edivaldo, ele falar um pouco mais sobre o trabalho dele, falar um pouco mais sobre como funciona o Instituto, como você que está nos ouvindo pode chegar até ele, né? Como você pode buscar ali o atendimento, buscar o curso, buscar o Instituto. Eu vou colocar aqui na tela, Edivaldo, vou colocar aqui, e aí você pode ficar à vontade para falar um pouco mais sobre como quem está assistindo a gente hoje gostou, achou interessante, quer conhecer o Instituto, quer fazer um atendimento contigo, como essa pessoa pode entrar em contato. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado, Juan. O objetivo do Instituto hoje, além de fornecer os atendimentos tanto presencial quanto online, então eu atendo também com a psicoterapia online, usando a reflexologia como abordagem principal, mas também a nossa escola, ela se empenha em formar profissionais. Então, se você deseja receber um atendimento ou conhecer mais sobre a formação de profissionais, nós temos o prazer hoje de ter um conteúdo para fazer que profissionais, assim como eu comecei lá do zero, consiga ter conhecimento suficiente, se baseando principalmente na ciência, se baseando em estudos que são reconhecidos, para que você tenha condição também de se tornar esse profissional. Então, ou pelo Instagram, ou pelo site que está transcrito, você pode nos procurar e vir a ter acesso a vários cursos que nós fornecemos e também aos links dos atendimentos. Então, com certeza será um prazer recebê-lo em nossa escola. Muito bom, excelente. Olha, eu falo por experiência própria, eu mesmo fui aluno do Instituto e é uma formação de excelência, uma formação de uma qualidade, para mim, única, e é mais do que isso, né? Eu posso dizer que você se formar no Instituto é uma experiência, é mais do que uma formação, é uma experiência de vida. Você não só vai aprender a parte técnica, a parte teórica, mas também você vai aprender sobre si mesmo. Você vai aprender não só com o professor Edivaldo, mas também com outros profissionais que estão envolvidos nos projetos do Instituto. Algo que vai transformar você. E você vai sair ali dando um passo à frente. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, estamos chegando ao final. Eu vou me despedir aqui do professor Edivaldo. Edivaldão, muito obrigado por nos dar esse privilégio, nos dar essa oportunidade da sua presença, né, desse bate-papo aqui, dessa conversa. Muito obrigado mesmo. Dispensa apresentações, porque esse é um cara que, se a gente for falar dele aqui, fica a noite toda, mora no meu coração, um grande amigo, um grande profissional, uma grande pessoa. Então, Edivaldão, obrigado, hein? Tamo juntos. Eu que te agradeço, meu amigo. Para mim é um prazer estar contigo. Você sabe disso. Você é uma das pessoas que o Instituto me possibilitou conhecer. Então, tão distantes, né? Estados diferentes. E em tão pouco tempo nós nos tornamos grandes amigos. Eu admiro muito o seu trabalho, a sua humildade, a forma que você, com essa habilidade de locutor de jornal nacional, né, a forma que você deixa todos os participantes aqui sem graça, porque aí você fica com a voz de Willer Bonner, e nós chegamos com a voz do Tiririca, constrangidos, constrangidos, te odiamos por isso, você sabe disso. Te odiamos com toda a força do mundo por isso. Nunca neguei, nunca neguei o meu rancor, mas nós amamos você pela forma que você nos trata, né? Então, assim, só para encerrar essa fala, dos maiores privilégios desse trabalho
é você poder ouvir, você conhecer as pessoas. Isso que você disse da escola, eu fico muito feliz de ouvir. Não só de um amigo, mas de alguém que fez parte da nossa equipe. Você parar para ouvir alguém é muito especial. E um curso, ele te possibilita isso. Você ouvir a história de uma pessoa. Você conhecer uma pessoa na parte mais profunda, porque você passa a admirar pessoas. Você começa a admirar vidas, sentimentos, emoções, trajetórias. Então, isso é enriquecedor. Então, você sabe que você, não só para mim, mas todos os profissionais que eu conheço, tem um carinho imenso por você. Então, muito obrigado aí por esse convite. E sempre que você convidar, nós vamos estar juntos. Tá bom, meu amigo? Obrigado, meu Um forte amigo. abraço para você, viu? Um forte abraço, Edivaldão. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Um abraço aí para a família. Agora eu vou me despedir aqui do pessoal. Edivaldão, obrigado. Estamos juntos. Muito bom, excelente. Pessoal, que aula, né? Que aula, que episódio. Mais um episódio do nosso podcast, onde a gente trouxe aqui um profissional de ponta. Mas eu estou tentando buscar nessa primeira temporada trazer pessoas que são importantes para mim, pessoas que não só eu conheço o trabalho, mas também conheço como pessoa. E está sendo um privilégio para mim poder estar entrevistando essas pessoas, tendo essa conversa, esse contato. E hoje não foi diferente. O que você aí que está nos assistindo achou do episódio de hoje? Deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa. Os links do professor Edivaldo vão estar aqui na descrição. Se você quiser entrar na comunidade, na minha comunidade Horizonte Humano, já tem curso lá, já tem aulas, já tem masterclasses. Eu vou deixar aqui também o link para você poder participar. E como eu sempre digo, lembre-se, cuide-se, porque você também é importante. Um beijo no coração, fique firme, fique forte. Nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal.